Esse vídeo ele faz parte de uma série Parábola por Parábola, onde nós estaremos analisando as parábolas de Jesus. Esse vídeo em especial, vamos estar tratando, analisando a parábola do semeador, que está registrado no livro de Marcos, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9. Ali, Jesus ele vai colocar para nós um personagem principal desse texto, que é a semente que é a palavra de Deus. E essa semente, ela é lançada, ela é semeada pelo semeador. Esse semeador pode ser eu, pode ser você, mas esse semeador específico dessa parábola ao qual Jesus está falando, ele sai a semear e ele vai encontrar diversos tipos de solo. E começa se falando de alguns solos que essas sementes elas não vão germinar, elas não vão produzir fruto, melhor dizendo, à beira do caminho, nas pedras, no meio dos espinhos. Isso nos leva a perguntar se esse semeador não era um camarada um pouco desatento, ou de assim estar semeando em solos infrutíferos, que realmente não vai dar certo, como a beira do caminho, pedra e espinhos. Isso nos indaga essa pergunta, só que para isso existe uma resposta. Se nós formos estudarmos o contexto da época, de como a agricultura da época era feita, nós vamos ver que a maneira mais usada de semeadura era a semeadura a lanço, onde esse semeador ele levava consigo uma sacola ou um cesto cheio de sementes. E ele, com as mãos, pegava essa semente e lançava essa semente na terra. Para a esquerda e para a direita, ele ia lançando essa semente. E esse local onde era trabalhada essa terra para a agricultura, ele era cercado de caminhos, onde as pessoas passavam. E esses caminhos ficavam pisados, um caminho duro, terra pisada. Nesse mesmo ambiente tinha lugares rochosos, existiam pedras em meio a esse ambiente, e assim como também arbustos espinhosos. Daí então o porquê de quando ele lançava essas sementes, algumas sementes iam parar à beira do caminho, algumas sementes iam parar no arbusto, ia parar lá onde tinha pedras, mas o alvo, a intenção era semear na terra boa. E assim, quando ele semeava na terra, para que essas sementes ficassem aterradas, após semear essa semente, se passava um animal com um galho amarrado nas costas deles, para que fosse passando na terra e envolvesse essa semente na terra. Ou então, se soltava bois ou ovelhas nesse espaço, nessa terra que foi semeada, para que ao pisarem em cima da semente, essa semente fossem introduzidas na terra. Era dessa forma que era feita a semeadura. Aí nós entendemos o porquê. Sementes iriam parar em lugares infrutíferos. Entendendo então o que Jesus quis passar para nós, dentro da questão dessa parábola, ele fala primeiro da semente que foi à beira do caminho. E fala, essa semente vai à beira do caminho, o que vai acontecer com elas? As aves do céu vão comê-las, vão roubá-las. Né? Essa é a semente à beira do caminho, comparando os solos aos corações, comparando o solo ao coração do homem. Então, esse coração que se refere, que é colocado como fosse à beira do caminho, é o coração endurecido. É o coração a qual essa semente ela é lançada, mas não há compreensão da palavra. Aonde a palavra é dita, aonde a palavra é pregada, mas essa pessoa não tem compreensão. Não tendo compreensão, essa semente não germina e o diabo vem e a toma, leva embora essa palavra. O texto fala lá da semente, que vai cair lá onde tem pedra. Lá no meio das pedras, ela ainda vai encontrar um pouco de terra, ou seja, lá no meio dessa pedra vai ter um pouquinho de fofo, de terra solta, onde essa semente vai germinar.
mas o texto diz que o sol vai vir sobre essa semente, ela não vai conseguir profundidade nas suas raízes, e por causa do sol quente, ela vai secar, ela vai queimar, ela vai morrer. O coração pedregoso, o coração assim, é um coração que ele recebe a palavra. São pessoas que têm até uma certa compreensão dessa palavra, mas é pouca, se aprofunda pouco, entende pouco, procura saber pouco. E quando vier as perseguições, as lutas da vida, as aflições, essa pessoa ela vai desanimar e ela vai desistir. Ou seja, não vai frutificar a semente da palavra no coração dessa pessoa. O texto fala que tem semente que vai alcançar lá os arbustos, lá os espinhos. E essas sementes que vão estar nos espinhos, o que vai acontecer? Elas vão crescer, elas vão nascer, porque na verdade ela vai até encontrar um solo bom. É solo fértil, o solo ali é solo fofo, tanto que nascem esses arbustos e eles estão lá firmes. Só que por causa dos arbustos, por causa dos espinhos, essa planta, essa semente, ela vai ser sufocada, ela vai ser aniquilada e não vai conseguir produzir fruto. O coração, comparado a esse, é um coração de terra boa, aonde a semente cai, aonde a semente vai nascer, ela vai se tornar pronta para frutificar, mas não vai conseguir. Porque vai vir os cuidados da vida, vai vir a vaidade, vai vir os prazeres deste mundo, e a pessoa, mesmo tendo uma boa compreensão, ela por escolha própria, ela vai escolher esses prazeres e vai sufocar a compreensão que ela teve da palavra de Deus. Agora o texto segue falando sobre as sementes que vão cair numa terra boa, aquela terra que era o alvo principal, que na verdade toda semeadura, o objetivo é que colha-se frutos. E essas sementes vão cair nesse solo. Solos que vão produzir 30, 60 e até 100 por um. O coração comparado a isso é o coração dos verdadeiros discípulos de Deus. Aqueles que, embora vai ter variação na produção, uns vão produzir mais, outros vão produzir menos, mas é aqueles que teve compreensão da palavra e procurou se aprofundar nessa compreensão, procurou entender melhor essa palavra e vive no reino de Deus. Segue essa palavra e frutifica, e vai produzindo fruto. E esses frutos que produzem sementes, e essas sementes vão ser lançadas em outras terras, que vão crescer, que vão produzir semente, e essas terras vão usar dessa semente que elas produziram para jogar em outra terra, e é assim o crescimento do reino de Deus. Só que eu quero chamar a atenção para uma coisa. Em tudo isso que aconteceu nessa parábola, que vem falando sobre a ave que vai lá na beira do caminho e que ela vai comer aquela semente da beira do caminho, essas aves também vêm na terra boa. A semente que não é aprofundada, a semente que não é escondida na terra. Guardei a tua palavra no meu coração. Aquela semente guardada, a ave não vai achar. Mas a semente que nós não guardamos, essa ave vai levar embora. Então precisa ter uma manutenção, um cuidado dentro dessa terra boa, porque senão sementes também são levadas embora. Porções da palavra de Deus vão ser levadas embora por essas aves. Assim como o sol vem sobre a semente que está lá na rocha e vai fazer ela secar, esse sol, ele vai vir sobre a terra produtiva, sobre a terra boa. Só que com um resultado diferente. O sol que queima lá, que são as lutas, as perseguições para a terra boa, esse sol, essa luta e essas perseguições vai servir para fortificação, para crescimento, para aprendizado. É assim que vai funcionar. E assim como tem lugar que a semente vai alcançar onde tem espinho, vou falar uma coisa para vocês, esses espinhos cresceram em terra boa. Então, nessa terra onde não tem espinho, que essa semente está crescendo, precisa haver um cuidado, a manutenção, porque nessa terra boa pode crescer espinho.
que pode vir futuramente sufocar essa semente. Ou seja, nós que somos discípulos de Cristo, que produzimos fruto, precisamos cuidar da nossa terra. Porque a nossa terra, ela também pode vir. E vem vaidade, vem a questão dos prazeres do mundo, somos bombardeados, né, pela concupiscência dos nossos olhos. E precisamos cuidar para que não venhamos deixar esses espinhos crescer e sufocar a planta que foi a palavra de Deus semeada em nós e que produz fruto para o reino de Deus.